Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos meditando a respeito do tabernáculo de Moisés e já entramos no lugar santíssimo. Falamos ontem a respeito dele e hoje nós vamos falar da única mobília que estava então no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança. Nós temos então esta ordem dada a Moisés por Deus, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 10, que nos diz assim: faça uma arca. Façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura, e revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora. E hoje nós vamos refletir então no significado dessas primeiras ordens. São coisas maravilhosas que nós vamos aprender então estudando a Arca da Aliança. Hoje nós vamos começar então as nossas primeiras reflexões. Então, a Arca da Aliança, para a gente entender, foi o primeiro objeto a ser construído. Na verdade, quando Deus começou a dar as ordens para Moisés, ele começou falando da Arca da Aliança antes de todas as outras coisas. Então, o que isso pode nos ensinar? Ele nos ensina, então, sobre a graça de Deus. Isso tudo aponta para a graça de Deus acertada entre, então, as pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, o Elohim ou o Jeová, Elohim em Jeová, representa então de maneira mais clara, isso, né, representado de maneira mais clara nos querubins que estavam então em cima do propiciatório, que nós vamos falar também, e as suas funções. Então, tudo isso revela a graça divina, o primeiro item mais importante na vida de um homem e uma mulher é receber e entender a graça divina, que tudo é um favor que nós recebemos sem merecer. O Pai e o Espírito são apresentados dessa forma, então, observando e cobrindo. Então, quando fala dos querubins, nós vamos falar depois, que com as suas asas, então, cobrem, né, o propiciatório. E tudo isso também nos aponta para, além da graça, apontam também para o trono da misericórdia. Misericórdia é não receber o castigo que nós merecíamos. Assim, buscar a face de Jeová significava apresentar-se diante da arca, o único lugar aonde estava a Shekinah, ou seja, a presença de Deus, a manifestação divina de Deus. Isso é o que diz o salmista, ou o que queria dizer o salmista com a seguinte expressão: a sombra das suas asas. Então, quando ele falava isso, ele sabia do que ele estava falando. Ele estava falando desta mobília, deste móvel importante que era a arca, onde tinha 2 querubins, que eles então fechavam-se as 2 asas, encontro, como se ali fosse um esconderijo. Então, para demonstrar a sua própria confiança e alegria, ele falava isso: eu me escondo, né? Eu me refugio. A sombra das suas asas é um lugar seguro, onde eu posso guardar a minha confiança e me alegro por estar neste lugar, na sua presença. A Arca da Aliança, ela é mencionada no Antigo Testamento com vários nomes. Então, ela foi chamada por vários nomes. Um deles é a Arca do Testemunho, a Arca do Soberano,
a arca do soberano de toda a terra, a arca de Deus, a arca sagrada, a arca da tua fortaleza, a arca do Senhor e a arca de Deus de Israel. Então foram os vários nomes que foram chamadas então a arca da aliança. Ela foi feita de madeira de acácia, revestida então de ouro por dentro e também por fora, mostrando então a divindade. A gente sabe que o ouro é o significado, o simbolismo do ouro é a divindade. Essa arca também ela tinha um símbolo, né? Uma interpretação importante que era da preservação. Nós vamos ver a arca andando então por todo o Antigo Testamento e manifestando a natureza de Deus. E a primeira que nós vemos aqui é a preservação ou a proteção, que nós podemos ver então no episódio da travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel. Lá em Josué capítulo 3, versículo 4, nós temos assim: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância a cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desta forma, vocês saberão o caminho que devem seguir. Enquanto a arca então estava guiando o caminho, os filhos de Israel foram preservados das águas do Jordão, foram salvos da morte, pois a própria arca abriu o rio para o povo passar. Olha, preservando então a vida deste povo, protegendo eles de morrerem afogados. Mas aqui também tem um outro significado, né, que alguns dizem que é o significado de passar pelas águas, né, do batismo. A arca, ela lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus expressa então o seu desejo de viver entre o seu povo chamado e escolhido por ele. Então ele diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa então habitar no meio deles, ou habitar, como nós vimos numa reflexão anterior, tabernacular entre eles. Deus disse a Moisés para fazer tudo segundo um modelo revelado a ele no monte. Por quê? Porque em cada detalhe da construção, nas suas próprias instruções, nos materiais, nas cores, nas dimensões, nós vemos então oculto as verdades divinas eternas, como nós estamos vendo desde que nós começamos então a meditar sobre o tabernáculo de Deus. Deus começa pela arca de madeira de acácia, provavelmente a peça mais importante em todo o Antigo Testamento era a Arca da Aliança. Na verdade, é a única peça que habitou em 3 diferentes tabernáculos ou santuários. No tabernáculo de Moisés, né, no tabernáculo de Davi e no santuário de Salomão, ou no templo de Salomão. Há mais ou menos 185 referências à arca no Antigo Testamento, e em todas elas nós podemos perceber o quanto Deus a considerava importante. A primeira referência sobre a arca está neste texto que nós lemos, de Êxodo 25, versículo 10. E a última se encontra, então, em Jeremias, capítulo 3, 14 a 16, nós vamos ler. Então, o versículo 16, ele nos diz assim: e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor.
ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então, depois nós vamos ver outras referências a respeito, então, da caminhada desta arca no Antigo Testamento. A última referência sobre a arca na Bíblia está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, que nos diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Esta, então, é a verdadeira arca da aliança, que é vista no céu. A que foi feita na terra foi, então, uma réplica desta que estava no céu. Mas por que Deus começou exatamente com esta peça, a arca de madeira de acácia? Por que ele foi a primeira peça a ser construída? Só amanhã nós vamos saber por quê. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.